Olá, meus queridos amigos. Aqui quem fala com vocês é o Sérgio Santos, professor, pesquisador e palestrante. É um prazer estar aqui com vocês de novo para a gente conversar um pouco sobre esse tema que ainda gera algumas controvérsias, dependendo do meio em que se toca, e que ainda gera também muitas dúvidas, que é o aborto. Bem, para a gente conversar um pouquinho sobre o aborto, eu quero abordar diferentes focos. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito geral, o entendimento geral sobre o que significa um aborto. Agora também nós temos que pensar o que é que significa no mundo espiritual uma mãe, por exemplo, que sofre um aborto espontâneo e por acaso vem a falecer junto, como é que funciona essas situações que diferem um pouco uma da outra, né? Diferem bastante, em fato. Primeiramente, o aborto como um todo, quando ele é praticado de forma intencional, ele é classificado claramente como um ato de assassínio, né? Você está tirando a vida de um ser, né? Nós entendemos, pelo menos da nossa parte, compreendemos que a partir do momento em que houve a fecundação do óvulo, nós temos a associação de um espírito para começar todo o enlaçamento do perispírito com o corpo físico, nós já temos um processo encarnatório em desenvolvimento. Portanto, a partir desse instante, retirar uma vida é um assassínio, né? O espiritismo, o mundo espiritual, através de diferentes mentores, vem nos reforçando essa ideia de quão importante é respeitarmos a vida. Alguns dos argumentos mais utilizados pelas pessoas que defendem ainda a interrupção da vida no útero, especialmente no início, em algumas situações, às vezes é por não ter condições financeiras ou emocionais de cuidar, a família não tem recursos, não estava preparado. Bem, a gente tem algumas formas de interpretar isso aí. O primeiro ponto que a gente tem que analisar é: se nós temos um idoso que nós não temos mais condições de cuidar, que a família não tem o que fazer com ele, que a família não tem mais recursos, que perdeu toda a parte financeira, você vai tirar a vida dele só por uma questão de conforto ou comodidade de quem está próximo ou por não ter recursos? Não, não é um procedimento ético e nem comum. Por que isso diferiria para uma criança que está sendo gestada? Se a gente já tem ali uma vida, uma encarnação em andamento. Então, tirar uma vida tem um peso, sim, tá? Independente de ser de um idoso ou de um feto. Nós estamos tirando uma oportunidade de evolução de um ser. Se nós cometemos atos indevidos, não preparados e nos excedemos em algum momento de loucura ou embriaguez, ou seja qual for a situação em que aconteceu, nós temos que entender e aceitar as consequências dos nossos atos. É a mesma coisa de nós estarmos dirigindo embriagados, matarmos uma pessoa e não nos responsabilizarmos porque nós estávamos bêbados. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se naquele momento nós estávamos inconscientes, de alguma forma nós permitimos chegar nesse estado de inconsciência. Então nós temos a escolha, né? Mas nós temos que colher os frutos quando acontecem esses frutos, sendo eles bons ou maus, né? Lei de ação e reação. Considerando então o aborto induzido de uma forma geral, provocado como um crime contra a vida, né? Um assassínio, nós agora podemos analisar um pouquinho o que acontece quando temos um aborto espontâneo e quando a mãe perde o feto e quando a mãe, por algum acidente ou alguma situação que aconteça com relação à saúde, acaba perdendo o bebê. Bem, aí nós temos outras situações. Podem existir diversos motivos, mas o mais comum que nós podemos ver ou analisar pelas conversas, leituras e notícias do mundo espiritual
É a lei de ação e reação e efeito. Em algum momento, aquela pessoa, ou aquele ser, ou aquela família infringiu a lei da vida e está colhendo os frutos daquela situação. Mas a gente tem que lembrar que isso não é um fim, isso é apenas um processo. E todas as condições que acontecem conosco podem ser revertidas cedo ou tarde, desde que obedeçam às leis naturais de Deus, né? É, em favor de nosso próprio benefício e se nós tivermos merecimento. Então, uma mãe que está tentando engravidar, eu conheço várias histórias de mães que engravidaram uma, duas, três, quatro vezes e perderam o bebê, às vezes em estado mais adiantado, às vezes no início. E após um longo período, conseguiram finalmente ter um filho, ou após realizarem uma primeira adoção, vem o filho biológico em seguida. E aí constitui uma família linda, né? Bem, cada processo é único, cada situação é única. O que muda é a nossa atitude, a forma de nós lidarmos com cada uma dessas situações. Uma outra questão interessante de nós pensarmos é sobre quando acontece esses a morte do feto junto com a mãe em algum acidente. Essa é uma questão bem peculiar, ou em alguma situação específica durante o parto. Existem alguns livros, como por exemplo, o livro Painéis de Obsessão, no capítulo 16, onde é narrado que uma senhora em estado adiantado de gravidez sofre um desastre e acaba desencarnando. E o filhinho que ela carregava também. E os irmãos espirituais é, realizam no mundo espiritual um parto, tá, desse bebê. Então, como se fosse uma cesárea. Ou seja, o nosso perispírito é matéria. Matéria menos densa, mas é matéria. Então, de tudo, a vida em si, ela nunca acaba. A vida é eterna, aconteça o que acontecer. A vida não vai acabar. Isso também é um alento para aquelas pessoas que, porventura, já tenham cometido a, vamos dizer, o ato impensado de realizar um aborto. O que fazer nessas situações? Desesperar, desistir? De forma alguma. Trabalhar. Trabalhar para que possamos ser luz e compensar de uma forma harmônica todas as situações que nós passamos ou viermos a passar. Então, que a gente possa aprender, porque nada mais do que o nosso merecimento vai fazer com que consigamos resgatar o quanto antes toda a luz que nós todos possuímos, porque somos todos responsáveis pela nossa própria felicidade, pelo nosso próprio caminho, pelos nossos próprios passos, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ser um prazer estar aqui para debater, conversar ou responder as questões. E tenham um excelente dia ou uma excelente noite, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo esse áudio. Muita luz, muita paz. Fiquem com Deus, com o Pai, com o nosso todo, que está em tudo e em todos. Que assim seja.